Você sabe o que é vulnerabilidade? Sim, essa palavrinha tão grande e que em diversas situações ela é importante. Quer entender como que você vai aplicar ela na sua vida? É claro. A primeira polêmica, vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Parece estranho? Explodiu a cabecinha? Então vem comigo que eu vou te ensinar como é importante ser vulnerável e te mostrar que vulnerabilidade é a coragem de ser imperfeito. Então, editor, roda a vinheta que hoje eu quero explodir o seu jeito de pensar e agir. Vamos lá? Deus maravilhoso da minha vida, da nossa vida. Hoje eu vou falar de um tema que quando eu aprendi, eu juro que fez todo sentido. E hoje eu lido de uma forma com as críticas das pessoas muito diferente. E eu aprendi esse tema com a Brené Brown, uma cientista social americana que ficou famosa por um TED sobre o poder da vulnerabilidade. E tem uma frase dela que me marcou, que é assim: para que a conexão que tanto necessitamos aconteça, temos que nos tornar vulnerável e nos permitir ser visto. É preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que deveria ser, para aceitar a pessoa que realmente eu sou. Eu aprendi com ela que é impossível alcançarmos os nossos objetivos se não aceitarmos quem somos, os nossos erros, inseguranças, as nossas dúvidas. Ter coragem, na verdade, é não ter medo de se demonstrar invulnerável. É quando você se mostra imperfeito para o mundo que se torna alguém forte. Até porque é muito mais difícil assumir as suas dificuldades e fragilidades do que posar de perfeito o tempo todo. É isso que as redes sociais mostram. Então a vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca são fraquezas. Então ser vulnerável te permite viver mais e melhor. E ao nos permitirmos que a vulnerabilidade ganhe esse espaço em nossas vidas, nós estamos vivendo mais intensamente as diferentes experiências em que a gente precisa viver. As incertezas e os medos que nós enfrentamos geram um desconforto. Assim é muito mais fácil não se posicionar de forma vulnerável, não é mesmo? É muito mais fácil ficar na minha zoninha de controle. Então, como que a gente vai entender isso de forma prática? Vamos lá. Imagina que quando a gente ama alguém e nos declaramos para essa pessoa, estamos nos colocando numa posição de quê? De vulnerabilidade. Você não concorda comigo? E por que isso? Porque o outro pode não retribuir esse amor. E aí a gente tem medo de parecermos o quê? Fracos e frágeis demais ao dizermos que aquilo que realmente nós sentimos. E aí dá aquele mega frio na barriga. Eu lembro quando eu falei com quase um mês de namoro com meu marido, na época namorado, que eu amava. Jesus, foi assim, uma tensão danada. Uau! Ok! Mas eu sempre fui muito verdadeira. Isso é um valor para mim. Então, se a gente não se colocar nosso sentimento para fora, nós vamos deixar muitas experiências na nossa vida passar. E a experiência de eu me permitir falar que eu amava, eu consegui vivenciar um romance. Mas eu me coloquei numa posição que vulnerável. Graças a Deus, né? Isso começou lá em 2013 e hoje eu comemoro 13 anos de casado e 19 anos que estamos juntos. Agora pare e pense, quantas outras situações do nosso dia a dia são evitadas por esse mesmo motivo? Pelas pessoas não se darem a questão de ser vulneráveis e de realmente colocar o seu sentimento para fora, de ganhar vida para mais vida. Então, se abrir para o amor é bastante incerto, isso eu te garanto, pois nós não temos nenhuma garantia que seremos amados de volta, mas mesmo assim,
Você conseguiria viver sem amar e ser amado? Responde para mim, seja sincero. Se optar por viver sem um relacionamento e se isolar do mundo, ainda assim viveria vulnerável. A única escolha que a gente tem é de lidar com essa vulnerabilidade, com as incertezas e a exposição emocional. Devemos ter essa consciência quando nós fugimos das emoções complicadas, como medo, decepção, fracasso e críticas. Também estaremos fechando a porta para quê? Para o amor, para a realização, para a criatividade. É muito difícil enfrentar a exposição emocional, mas você precisa entender que, ao mesmo tempo em que dizemos não para as decepções, fraquezas, fracassos e críticas, nós também estamos fechando as oportunidades de ser amado, de conquistar, de realizar. Então, o que a gente precisa entender é que o caminho para essa felicidade exige que se passa pelas dificuldades. Ou seja, não há como chegar o outro lado, né, numa linha reta, sem ter uma pedra nesse caminho, nesse trajeto. Então, encarar os riscos da sua vida, ter coragem de ser imperfeito e errar, demanda uma exposição emocional que te faz sentir vulnerável em vários momentos. Eu me sinto assim quando eu tô gravando, quando uma pessoa, né? O que você tá pensando ali? Então, seja fazendo uma apresentação para um cliente, tendo uma conversa honesta, né, no relacionamento com o meu marido, ou até mesmo recebendo um feedback, né, negativo do meu aluno, né, ou até mesmo de vocês, todas essas situações vai exigir o que? Uma exposição emocional, de eu demonstrar a minha vulnerabilidade. E aí eu alcanço os meus objetivos. Então, coragem e vulnerabilidade, elas andam juntas. Ah, Miriam, já sei o que você está pensando. Então, como lidar com as pressões de uma sociedade irracional? Gente, vivemos uma sociedade que valoriza uma imagem do que é ser forte e a razão acima do sentimento. Muitas vezes, por exemplo, ainda educam os nossos filhos a partir da ideia que devem esconder as lágrimas para não se permitir ser fraco diante dos outros. Então, desde pequeno, a nossa tendência é, quando uma criança está chorando, a gente acreditar que aquele lado emocional muito aflorado, né, vai ser prejudicial. E faz com que as pessoas enxerguem você ou se sinta você como alguém frágil. Então não é à toa que muitos homens ainda têm dificuldade de chorar, por medo de serem julgados. Afinal, qual que é o grande mito aí? Homem não chora, né? E as mulheres ficam muito receosas quando assumem cargos de liderança. Eu já passei isso no mundo corporativo, né? Porque o tempo todo nós somos testadas em relação à nossa tal fragilidade feminina. E a gente sempre vai caminhar com aquele estereotipo que a gente precisa ser forte nessa posição. Eu escutei de um chefe assim: vou te falar uma coisa, você não vai gostar, mas não me vem chorar, viu? Gente, essa hora eu juro que eu já não queria mais chorar, independente do que ele falasse, e sim matar essa praga, né? Por quê? O que eu vejo? As mulheres sofrendo esse preconceito corporativo, e eu já passei por isso. E a gente precisa então unir forças e lutar contra essa discriminação, dessa falta de sensibilidade do ser humano. Nós precisamos entender que o ser humano não é impenetrável. Nós possuímos a questão da imperfeição e a gente precisa sentir a dor e o sofrimento. Nós somos seres humanos e seres humanos convivem com inúmeras emoções durante seu tempo todo. E aí, nessa sociedade, né, que a gente aprende sobre essa vulnerabilidade, as pessoas precisam estar dispostas a se exporem sem medo de serem julgadas. É preciso coragem para ser quem você realmente nasceu para ser, independente do que os outros querem que você seja. Os homens podem e devem chorar. Homens que estão aqui comigo, não é nenhum sinal de fraqueza. E as mulheres podem e devem lidar sem medo com estereotipos que as perseguem, que nos perseguem. A coragem de ser imperfeito é o primeiro passo para você abrir essas portas da vulnerabilidade dentro desse contexto social que ainda é capaz de aceitar a essência básica do ser humano, que é o sentimento.
E é isso que os estudos, né, da Brené Brown fala pra gente, dos perigos de não aceitarmos a nossa vulnerabilidade. Então tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade de aceitar, né? E aí enxergam isso como um lado negativo. E a gente precisa ficar atento aos perigos desse tipo de comportamento. Eu, por muito tempo, me deixei julgar por aquilo que os outros iam pensar de mim. E aí eu quero que você entenda que algumas das consequências da nossa vida, de não compreender e aceitar a nossa vulnerabilidade, vai trazer. Pensa comigo, quando você não aceita, enxerga e trabalha a sua vulnerabilidade, no momento em que as situações de medo e insegurança surgem, você não está pronto para agir. E aí o que acontece? Paralisa ou foge da situação, não encarando com maturidade e seriedade aquilo. E ao não assumir a sua fragilidade que existe dentro de si mesmo, cria-se uma falsa armadura que será derrubada mais cedo ou mais tarde. Ou seja, em algum momento da sua vida você vai precisar ficar cara a cara com a sua realidade, da sua condição humana de ser. E aí é como uma máscara fosse criada ao longo desses anos, mas você não tem clareza de como ela é nociva e insustentável. O medo de se expor, de se colocar em uma posição vulnerável, o impedirá de viver muitas experiências ao longo da vida. E aí eu sei que você está pensando aí, Mas Miriam, então o que eu faço? calma, povo de Deus. Temos como buscar ajuda para isso, tá? Eu passei por terapia, passei por mentoria, que me ajudou a aceitar essa vulnerabilidade e entender ela como uma ferramenta muito interessante, em que quer ser um mergulho dentro da própria vulnerabilidade e entender e aceitá-la e trabalhá-la. Então, o terapeuta, um profissional, vai ser capaz de te ajudar você a aceitar suas imperfeições e fragilidades, não enxergando isso sobre a ótica negativa que você está enxergando, e sim fazendo você entender que você é um ser humano que precisa conviver com isso. Então é preciso aprender a gostar de evoluir diariamente. Eu, vindo da área da qualidade, eu amo melhoria contínua. Então a coragem é uma característica em comum entre as pessoas que não têm medo de ser vulneráveis. Então daquelas pessoas com senso de amor e pertencimento da onde estão. Coragem vem de cor, que significa o quê? Coração. Sendo assim, coragem de sermos vulneráveis. Coragem de ter compaixão por nós mesmos, de estar disposto a deixar de ser quem as pessoas querem que a gente seja, para ser quem nós somos de verdade. Eu aprendi com essa grande estudiosa que é a Brené, que a vulnerabilidade é quando as pessoas têm coragem de serem imperfeitas, e eu me permito ser imperfeita, né? Então, não possuem medo de serem vistos. Tem uma coisa que ela explica que marcou eu, Miriam, como mãe, quando nasce um filho nosso. Quando a gente segura, né, aquele bebezinho perfeito no nosso colo, nosso trabalho não é dizer, olhe para ela, é perfeita. Meu trabalho é justamente ao contrário. Nosso trabalho é olhar e dizer, sabe, filha, você é imperfeita. Você está pronta para a briga, mas você merece amor e pertencimento. É esse o meu trabalho que eu faço com a Sofia. Ela vai passar por esse mundo e vulnerabilidade não é fraqueza, e sim a melhor definição de coragem. E ela é o centro das nossas emoções. Então, quando estamos vulneráveis, o amor nasce, a alegria, a aceitação, a coragem e a empatia. Então, o oposto da escassez é o quê? É a plenitude, que em essência é a vulnerabilidade, ou seja, encarar os riscos, as emoções, ter a coragem de entender que eu sou imperfeito, que eu não vou agradar todo mundo. Que bom que você está comigo até aqui, porque muitos já abandonaram esse vídeo porque não gostaram do que eu estava falando. Mas eu tive coragem para assumir e eu fico em paz com isso. Né? Nós precisamos ser suficientes e únicos e especiais do jeito que somos. Essa é a nossa essência. Então viva a sua vulnerabilidade, seja corajoso para ser quem você nasceu para ser.
A minha missão é aprender a ensinar para o mundo transformar o meu e o seu. O meu e o seu. E se a gente souber lidar com essa vergonha, com a imperfeição, nós teremos a chave para uma vida plena, porque assim será muito mais fácil gerir empatia naqueles que cercam e começam por nós mesmos. Eu, como professora, eu morria de medo de errar. Eu morro de medo de gravar vídeo, gente. E aí eu falo, mas eu preciso ajudar as pessoas. Eu não preciso agradar as pessoas, eu preciso ajudar. Né? Então tem um monte de coisa que ao longo do meu dia a dia eu vou dominando em temas diferentes, em ferramentas, porque afinal, quem sou eu para aconselhar, né, realmente as pessoas? Então o que eu faço? Eu vivencio aquilo. Mas é justamente nesse trabalho, né, nesse estudo, que a Brené me fez reerguer e me fez falar quem eu sou. Então, eu estou na arena para mostrar quem eu sou, mostrar com a minha autenticidade, com a minha empatia. É isso a minha missão aqui. É por isso que eu saio por aí recomendando palestras da Brené, o livro, para que você veja o TED, porque é possível, através desse conhecimento, tirar um peso imenso das nossas costas quando descobrimos que está tudo bem ser quem a gente é. Então isso basta para me levar onde eu quero chegar e fazer o que importa. Então sim, ao longo do meu caminho eu vou fracassar. Aqui nos vídeos não vai ficar a melhor perfeição, mas mesmo assim eu escolho lutar, eu escolho a coragem ao invés do conforto. Eu escolho a minha vulnerabilidade. E com as palavras de Brown, que é o berço, né, da inovação, da criatividade e da mudança, eu quero te perguntar: como está a sua coragem? Seja sincero para você. Obrigado, eu quero fazer esse vídeo. Obrigado, Brené Brown e todos que estudam comportamento humano, que me faz aprender, aplicar na minha vida e vir aqui, né, fazer relatos para vocês. Então, bora compartilhar esse vídeo, curtir, entrar na nossa corrente do bem, porque essa corrente é uma corrente da transformação de dentro para fora. Se permita você encarar a sua vulnerabilidade, a sua coragem, assim como eu encarei. Fácil nunca foi, porque se fosse fácil todo mundo fazia, mas possível. Muitíssimo obrigado por você que esteve até aqui, por eu falar de algo tão importante que foi o quanto eu entendi a minha vulnerabilidade e apliquei a minha coragem de inclusive estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Vamos com tudo, seja a sua diferença e até no próximo vídeo.